Oi galera, meu nome é Karina, eu sou professora de biologia de vocês e nesse vídeo a gente vai entender o que é a biologia, quais são as classificações que a gente tem na biologia, mas durante todos esses meses que a gente vai estudar junto, a gente vai entender ainda mais as características dos seres vivos, quem são os seres vivos e cada uma das suas classificações. A gente vai entender também como que eles interagem com os outros seres vivos, tá bom? E aí a gente vai ver alguns termos como ecologia, evolução, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, tá bom? Vamos começar então nosso primeiro vídeo. A biologia, para a gente entender o que é essa disciplina, é o estudo da vida, porque bio significa vida e logia significa estudo, tá? Então, quando a gente estiver falando de biologia, a gente está falando sobre a vida num geral. E aí a gente compreende a vida como um indivíduo, então quando a gente pensa em nós mesmos, por exemplo, mas também a gente tem que entender a vida como esse ecossistema, como todo essas vivências que a gente tem com os outros seres, com uma bactéria, com um passarinho, que vocês estão ouvindo no fundo, com um cachorro, com um peixe. Então, são todas essas interações também. E a biologia vai estudar tudo isso, tá bom? Como a gente fala de vida, e vida é um conceito muito abrangente, basicamente a maioria das coisas que a gente conhece tem vida, a gente tem que classificar essa vida de alguma forma, tá? E é isso que a gente vai entender hoje. Então, primeiro, antes de tudo, a gente tem que entender o que é um ser vivo. Estou aqui falando para vocês sobre ser vivo, mas o que realmente define um ser vivo? Então, a teoria celular vai dizer o seguinte, que o ser vivo é aquele que é formado por uma ou mais células. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa bactéria, a gente está falando que é um ser vivo completo, só que ele é formado, caracterizado apenas por uma célula. Enquanto nós, por exemplo, seres humanos, a gente tem bilhões e bilhões de células, muitas células. Então, desde uma bactéria até nós, seres humanos, por exemplo, todos são seres vivos. E isso só se dá porque a gente é formado por célula, tá? Mas aí vocês me perguntam, e o que é uma célula? As células, elas podem ser classificadas de dois tipos. São as células procariontes e as células eucariontes, tá bom? Esses são os dois tipos mais básicos de células que a gente tem. Então, as procariontes, ela tem esse formatinho aqui. Esse desenho representa bem. Por quê? A gente tem uma membrana plasmática, a gente tem o citoplasma, que é essa parte rosinha aqui, que tá preenchendo todo esse desenho. A gente tem essa parte aqui do meio, que parece uma cobrinha, a gente tem essas bolinhas aqui. E depois a gente vai ver que algumas dessas características se repetem na célula eucarionte. Só que só de comparar esse desenho, a gente já consegue perceber que a célula eucarionte tem muito mais detalhe do que essa daqui, certo? Então, esses dois tipos de células já vão dar algumas dicas para a gente de quais seres vivos são mais basais e quais são menos basais. E o que é isso? Quando a gente estiver falando de biologia, das classificações, da evolução que a gente tem na biologia, a gente sempre vai falar sobre organismos que são menos desenvolvidos ou menos complexos e aqueles seres vivos que são mais desenvolvidos, que têm mais características, mais funções no organismo para conseguir sobreviver e se adaptar ao meio ambiente. Então, a célula procarionte, ela é um pouquinho mais basal. Vamos pensar que ela está na base da evolução, por isso basal. Então, ela é muito basal, mais basal, e se encontra na base. E a eucarionte, ela já é menos basal. Quando a gente fala que ela é menos basal, é porque ela está mais no topo, certo? Então, procarionte é mais basal, menos complexa, e eucarionte menos basal, mais complexa, tá bom?
E pelo desenho a gente já consegue perceber isso. Mas o que é muito importante para a gente neste momento é entender quais são as características comuns. Ou seja, se eu estou falando para vocês que um ser vivo é composto por célula, seja uma ou seja várias, 2, 3 bilhões, a gente tem que entender o que é uma célula, tá? Independente se ela é procarionte ou eucarionte. E as características comuns desses dois tipos de célula são essas 3 características aqui, principais. E aí a gente pode considerar também uma quarta, tá? Característica comum primária, ou seja, aquela mais importante que a gente sempre tem que olhar para uma célula e identificar, que é a membrana plasmática. O que é a membrana plasmática? Tá vendo todo esse desenho aqui, ó, que tem a volta desse corte? Toda essa parte cinza aqui que fica nessa esfera, essa é uma célula eucarionte. Aqui na célula procarionte, tá vendo esse desenho bem fino verde? Essa linhazinha verde que tá aqui, ó, ela dá toda a volta e depois ela também tem uma faixa aqui verde. Isso daí é a membrana plasmática. A membrana plasmática serve para dar a forma para a célula. Quando a gente fala que um ser vivo pode ser composto por uma ou 2, 3, 4, 5, 6 células, a gente está falando de células, né, de coisas, vamos pensar assim nesse momento, que precisam ter uma divisão, né? A gente vê uma célula, considera que uma célula, depois a gente vê outra célula, considera outra célula, e a gente só consegue fazer essas divisões das células porque existe a membrana plasmática, definindo certinho onde uma célula começa e onde ela acaba, tá bom? Então a membrana plasmática é muito importante para isso. Além de definir a forma da célula, a membrana plasmática serve também para a célula se nutrir, por exemplo, porque é pela membrana plasmática que vai ocorrer a seleção do que entra e do que não entra na célula. Então, por exemplo, a água entra na célula, os nutrientes entram na célula e é pela membrana plasmática. É a membrana plasmática que decide quem entra ou o que não entra, tá bom? E aí, só pra gente entender, né? Por que precisa entrar água na célula? Por que precisa entrar nutrientes na célula? Porque a célula é a menor estrutura funcional do nosso organismo. E o que significa isso? Quando a gente fala que nós, seres humanos, temos que respirar, temos que beber água, temos que comer, temos que mais? Dormir para descansar e ter energia, o que a gente está falando é com uma visão macro. Vamos pensar assim. É uma visão de que a gente olha para um ser vivo, para nós seres humanos, e a gente entende que a gente precisa ter todas essas funções que a gente vai chamar de fisiológicas, tá bom? Que é do nosso organismo. Só que quem faz isso, se a gente pegar uma lupa, um microscópio e ver quem que realmente faz todas essas funções, é a célula. São os conjuntos de células que fazem todas essas funções. Então, nós só precisamos respirar porque todas as nossas células do corpo precisam respirar. Nós só precisamos comer porque todas as células do nosso corpo precisam de nutrientes, tá? Então, por isso que a gente fala que a célula é a menor estrutura funcional do organismo. Imagina, se eu estou falando que um ser vivo é composto por uma única célula, que um ser vivo pode ser composto por uma única célula, a célula tem que dar conta de respirar, se reproduzir, descansar, que mais? Comer, ter energia. Então, a célula é a menor estrutura funcional do organismo, tá bom? Por isso que ela é muito importante. Por isso que quando a gente fala de ser vivo, a gente tem que lembrar de célula. E aí, só retomando, a membrana plasmática é aquela estrutura que vai também permitir ou não a entrada de todos os nutrientes que a gente precisa. Então, aquele hambúrguer que a gente acabou de comer, aquela pipoca que a gente acabou de comer, aquele miojo, ele vai ser digerido no nosso organismo e todos aqueles nutrientes, aquelas coisas boas que a gente tira do nosso alimento, vão entrar na célula pela membrana plasmática, tá? Depois a gente tem o citoplasma. O citoplasma é essa parte azul clarinha que está aqui preenchendo toda a célula, tanto nessa eucarionte quanto nessa procarionte, tá bom? O citoplasma, ele vai ser basicamente um gel que vai ficar
preenchendo essa célula, tá? Dando volume para essa célula e dando lugar, segurando todos os componentes da célula, tá? Esses componentes a gente chama de organelas. Então, por exemplo, a gente tem aqui a mitocôndria, parece esse feijãozinho, tenho certeza que vocês já ouviram falar. A gente tem essas membranas aqui, ó, tá vendo? Essas mais laranjinhas, que são o complexo de Golgi. A gente tem esses pontinhos bem pretinhos espalhados pela célula, que são os ribossomos. Aqui na célula procarionte, a gente já tem muito menos desenhos, muito menos características, como a gente estava conversando no slide anterior. E aí, a gente entende que as procariontes têm menos organelas, tá? Na verdade, elas só vão ter um tipo de organela, que são os ribossomos. Por isso que ele está aqui nas características comuns. Procariontes possuem ribossomos e eucariontes também, tá? Que são as organelas. E elas são muito importantes, esses ribossomos são muito importantes quando a gente fala sobre o material genético das células, porque depois, lá pra frente, a gente vai entender qual a relação entre os ribossomos e o material genético. Mas eu já posso falar aqui pra você que o material genético, quando a gente está falando de DNA, por exemplo, a gente sabe que o material genético é muito importante para dar as nossas características, né? Quando a gente pensa no nosso pai e na nossa mãe, a gente entende que nós temos características um pouco da nossa mãe e um pouco do nosso pai, por isso que nós somos o que somos hoje, certo? Só que isso, olhando para uma estrutura muito microscópica, a gente vai entender que essas duas características do pai e da mãe vieram pra gente pelo DNA, pelo nosso material genético. Quando a gente fala de herança familiar, de genética familiar, a gente está falando que o DNA do nosso pai e o DNA da nossa mãe tiveram algum tipo de mistura ali, tô falando de um jeito bem simples para vocês, tá? Tiveram algum tipo de mistura e hoje formaram a gente, tá bom? E aí, o ribossomo vai ajudar muito nisso, porque é o ribossomo que vai dar a estrutura para que esse DNA possa se duplicar, para que esse DNA possa se misturar com outro, tá bom? E aí, a gente nasce. Basicamente isso, tá? E eu tô falando do exemplo de seres humanos, da gente, porque é muito mais fácil. Mas, se a gente pensar numa planta, é o mesmo processo. Se a gente pensar numa bactéria, também existe esse mesmo processo, tá bom? Por isso que essas 4 características são muito importantes. É isso que define uma célula, tá? E aí, claro, quando a gente estiver falando só da célula eucarionte, a gente vai ter outras características, como eu estava falando para vocês, de mitocôndrias, de complexo de Golgi, de lisossomos, que são outras organelas, tá bom? E quando a gente está falando de procarionte, a gente também tem algumas características individuais, por exemplo, a parede celular, um flagelo, e depois a gente entende certinho disso, tá bom? Então, só para retomar, as células procariontes, elas chamam pro. O que é pro? É algo que vem antes, tá bom? Quando a gente fala, por exemplo, de pró ou de pré, a gente está falando de coisas que vieram antes. Então, procarionte é aquela mais basal e as eucariontes são as menos basais, que estão lá no topo, tá? Eucarionte, é que só para vocês entenderem, eu significa verdadeiro ou mais complexo. Por isso que o nome já dá a dica pra gente, tá? Pra gente não esquecer. Carionte, cário, significa núcleo, tá? Então, eucário significa núcleo verdadeiro. Eucariontes, células desse tipo, possuem núcleo, ou seja, possuem todo o material genético guardadinho ali no núcleo, tá? Ele tá protegido no núcleo. E as procariontes, ou seja, aquelas células que vieram antes do núcleo, não possuem núcleo, porque elas vieram antes de existir um núcleo. E aí o material genético fica disperso no citoplasma, tá? Essa é a maior diferença entre a célula eucarionte e procarionte. Então, só pra gente dar uma resumida aqui, desculpa, resumida não, só pra gente dar uma pincelada geral aqui, só pra vocês saberem,
Como as células eucariontes são as mais desenvolvidas, são as mais complexas, a gente tem algumas divisões, umas subdivisões. Então, a gente tem dois tipos principais de células, procariontes e eucariontes. E as eucariontes podem se dividir entre outros dois subtipos, que são a célula animal e as células vegetais, tá bom? E depois a gente vai entender as características delas. Então, a gente está falando tudo isso para responder essa pergunta inicial de o que é um ser vivo, tá? Então, só lembrando que a teoria celular vai falar que o ser vivo é formado por células, seja uma ou seja várias, tá? E beleza. Agora a gente precisa entender quais são os níveis de organização da biologia, né? Se a gente está falando que a célula forma um ser vivo completo, a gente precisa entender que antes da gente pensar em nós como seres humanos formados por células, a gente também tem que entender que existem outros tipos de organização, né? Então vamos entender esse desenho aqui. Um átomo, que é a menor partícula do universo, né? E aí vocês vão lembrar muito de química. Um átomo vai se juntar com mais átomos e formar uma molécula. Então, por exemplo, o átomo de hidrogênio se junta com mais um átomo de hidrogênio e se junta com um átomo de oxigênio formando a H2O, ou seja, formando a água. Então, 3 átomos de substâncias diferentes formam uma molécula de água, tá? É assim que a gente vai entendendo todas as organizações do mundo, né? E na biologia não é diferente. Então, um átomo se junta, forma molécula. Várias moléculas se juntam e formam a organela. Lembra que eu falei para vocês de ribossoma, complexo de Golgi, mitocôndria? Então, moléculas vão formar essas menores estruturas que a gente conhece dentro da célula, que são as organelas. E aí, um conjunto de organelas, há muito tempo atrás, formou a primeira célula, tá? E quando a gente pensa naquelas células que ficam uma do ladinho da outra, separada pelas membranas plasmáticas, a gente está falando que essas células estão formando um tecido. Então, um conjunto de célula forma tecidos, tá? Um conjunto de tecido vai formar um órgão, por exemplo, o nosso estômago, o nosso cérebro, o nosso osso, tá? E esse conjunto de órgão forma um sistema. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do nosso estômago, quando a gente junta o nosso estômago com o nosso intestino, com o nosso esôfago, com a nossa traqueia, com a nossa boca, a gente está falando de um sistema digestivo. Quando a gente pensa no osso, a gente está falando de um sistema esquelético, certo? Por isso que um conjunto de órgãos forma um sistema. Esse sistema vai formar um organismo, porque a gente tem sistema respiratório, digestório, que mais? Circulatório, sistema nervoso, e aí todo esse conjunto de sistema forma um organismo, tá? Como a gente conhece, forma um indivíduo. Esse organismo, esse indivíduo, junto com outros indivíduos da mesma espécie, ou seja, que sejam parecidos com ele, vai formar uma população. A população, quando está envolta com outras espécies, outros seres vivos diferentes, por exemplo, aqui a gente tem um lobo-guará, da nota de R$200 lá. A gente tem esse lobo-guará que tá nesse desenho aqui, junto com uma cobra, que tá junto com um coelho, tá junto com um rato e também tá junto com uma árvore. São espécies diferentes de seres vivos, porque todos esses desenhos aqui são formados por célula, certo? Todos esses seres vivos aqui têm células. Então, a gente forma uma comunidade, porque várias populações estão interagindo, tá? E aí, quando a gente está falando de que, além de nós, seres vivos, interagirmos com outros seres vivos, a gente também interage com aquelas coisas que não são vivas. Por exemplo, o ar, a água, o vento, uma pedra, um mineral. Então, tudo isso que não é vivo também interage com a gente, tá? E por isso a gente forma um ecossistema. Um ecossistema. E aí a gente tem, por exemplo, o Pantanal. Quando a gente pensa na Amazônia, a gente pensa em árvore, a gente pensa em chuva, a gente pensa no ar, naquele clima que tem ali. E a gente pensa em todas as espécies de animais que vivem ali. Por isso que a gente fala que é um ecossistema. E aí, quando a gente junta todos os ecossistemas da Terra, do mundo,
A gente está falando da biosfera. A gente está finalmente falando de tudo que a gente conhece, tá? De todas as vidas do planeta Terra. Beleza? Esses são os níveis de organização da biologia. E aí, como a gente está falando da biosfera, do estudo da vida, da biologia, a gente precisa classificar todos esses seres vivos, todas as vidas que a gente conhece. E aí a gente faz isso com base no que a gente conhece na biologia, que é a taxonomia. Ou seja, é o agrupamento de organismos com base em algumas características comuns, tá bom? Quando a gente fala de taxonomia, a gente está falando basicamente, acho que vocês já ouviram, do reficofage. O que é isso? São os níveis de organização ou os níveis de classificação da vida, tá? Foi esse cara aqui, o Linneu, e mais alguns pesquisadores que definiram essa hierarquia aqui, essa divisão da vida, tá bom? Então a gente tem, por exemplo, o planeta Terra, a vida completamente. Depois a gente vai ter algumas características que vão separar alguns organismos de outros, tá? E aí a gente tem, por exemplo, o domínio, o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Por isso que a gente fala de reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? Se vocês lembrarem de reficofage, vocês lembram da ordenação aqui dos organismos. Antes de reino, a gente tem domínio e a gente vai entender com muita calma o que é tudo isso, tá bom? Só que a gente vai estudar isso na próxima aula, no próximo vídeo. Então, só para a gente ter uma noção de toda essa organização da vida, a gente vai ver quem são ou quais são os reinos dos seres vivos, tá bom? Então, só para a gente ter essa introduçãozinha aqui para eu deixar vocês curiosos. Os 5 reinos de seres vivos são reino Monera, reino protista ou protoctista, tá? O reino dos fungos, reino Fungi, reino Plantae, que é o reino das plantas, todas as plantas estão aqui dentro, e o reino Animalia, que é o reino animal, tá bom? A gente vai entender no vídeo seguinte todas as características e por que tem essas setas aqui, por que um vai para a esquerda, outro vai para a direita, tá? E a gente vai entender tudo certinho. Mas eu quis mostrar para vocês que, olha, só nesse desenho simples aqui, quantos seres vivos a gente consegue ver. E aí, é por isso que a gente precisa classificar todos eles, para que hoje a gente possa estudá-los separadamente e entender todas as características e entender como o mundo funciona, tá? Porque a biologia, gente, é linda e vocês vão gostar dela. Aí eu trouxe aqui para vocês algumas das fotos mesmo desses seres vivos de cada um dos 5 reinos. Então a gente tem, por exemplo, bactérias, protistas ou protozoários. Depois a gente entende tudo isso. A gente tem os fungos, a gente tem as plantas e a gente tem os animais. Mas olha só, eu trouxe para vocês aqui mais uma foto. O que é isso? É um vírus. E eu não falei de vírus até agora, vocês não me ouviram falar de vírus até agora. No próximo vídeo a gente vai entender se eles são ou não seres vivos. Por que será que eles podem ser ou não seres vivos, tá bom? A gente vai entender. Se vocês já souberem a resposta, a gente conversa. Falem comigo, tá bom? Bom descanso para vocês. Qualquer dúvida é só me chamar e a gente se vê na monitoria, tá bom?